Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui estudando as cartas de Paulo, e nós estamos focando aqui na de Filipenses. E antes da gente começar os trabalhos aqui, eu vou pedir para o presbítero Milton fazer uma oração para a gente começar. Milton, você faz uma oração, por favor? Amém. Glória a Deus. Nós louvamos, Senhor, a Ti, ó Pai, por mais este dia que o Senhor nos concede, ó Pai, por essa noite que passamos, ó Deus, que o Senhor continue presente nas nossas vidas, ó Pai, e agora, Pai, abençoa, Senhor, a vida de cada um, ó Pai, que estará participando desse estudo, ó Deus, em Filipenses, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, estar falando no coração de cada um, ó Deus. Usa, Senhor amado, a vida do presbítero Marcelino, usa a vida, Senhor, do Edgar, ó Pai, a cada um que estiver ministrando, Senhor, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um, ó Deus, dando a Tua bênção, a Tua graça, Senhor. Abençoa, Senhor, os ouvintes, ó Deus, que estará participando, Senhor, ouvindo esta palavra. Que o Senhor possa, Senhor, estar transformando os corações, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, um dia de bênção na Tua presença, Senhor. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Marcelino. Glória a Deus. Tá dando para ouvir. Não estamos te ouvindo, Marcelino. Pronto, agora sim, né? Sim. Então, tá bom. Então, vamos dar sequência aqui. A gente está estudando aqui Filipenses. Então, a gente está aqui na sexta carta, né, de Paulo aqui, que é de Filipenses, que a gente está vendo aqui na nossa estante bíblica, né? Essa aqui, ó, né? Filipenses. Então, eu sempre gosto de deixar esse quadro daqui também com um mapinha, né? Onde tem aqui a Itália do lado esquerdo, aqui tem Roma, né? Lá em Roma, onde Paulo estava preso ali, escrevendo a carta. E também aqui, ó, Filipos. Filipos aqui, né? A primeira cidade visitada por Paulo, quando ele estava indo para a segunda viagem missionária, né? Bem o início aqui da Europa, né? Filipos foi a primeira cidade que ele foi visitar. Então, ele fundou a igreja de Filipos na segunda viagem missionária, a gente já falou aqui, certo? E depois teve a terceira viagem missionária dele também, por toda a região ali, e ele voltou para Jerusalém, foi preso, foi para Roma, e lá de Roma ele está escrevendo essa carta que nós estamos lendo aqui. Então, eu também gosto de deixar esse quadrinho, porque ela menciona todas as cartas de Paulo, que são 13, né? Sendo que 9 foram direcionadas para igrejas e 4 foram direcionadas para pessoas, né? A gente vai ver todas. Então, nós estamos aqui na 10ª carta, aqui, Filipenses, né? Tá aqui, ó, Filipenses, durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Então, eu gosto sempre de deixar esses quadrinhos no início aqui. Bom, e aí, também, a gente já falou, a gente já entendeu como é que foi quando Paulo plantou a igreja, né, lá em Filipos, a gente já falou sobre isso. E aí a gente começou a leitura, e hoje nós vamos ler o capítulo 3, né? A gente já estudou e já leu o capítulo 1, o 2, e hoje a gente vai começar o 3, né? E aí, no capítulo 1, olha que legal que eu fiz aqui hoje, para a gente, tipo assim, uma passada rápida, no capítulo 1 e 2, eu peguei aquelas palavras que a gente sempre grifa e está enfatizando nos estudos, né? Ficou até interessante aqui, ó, no capítulo 1, né? Capítulo 1, que tem 4 bloquinhos. Esses bloquinhos, essa separação, esses títulos que são dados nas Bíblias que a gente lê, isso não é do original dos escritos, mas as Bíblias contêm, assim, né? Alguns bloquinhos e alguns parágrafos, títulos, só para ajudar na leitura, tá? Mas isso
do original. Então, no capítulo 1, né, logo nos versículos 1 e 2, quando Paulo fez a salvação, então ele fala, ele está direcionando para quem? Santos em Cristo Jesus. São as pessoas que se converteram, são os cristãos, são os que aceitaram Jesus. Aí ele também fala, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, essa carta está direcionada para esse grupo. E é interessante que a gente viu que quando ele fala, inclusive, bispos e diáconos, então a gente pensa que a igreja já se desenvolveu desde quando ele chegou, plantou a igreja, até agora que ele está escrevendo essa carta, então a igreja se desenvolveu e realmente cresceu. E aí, logo na sequência, ele faz o quê? Uma oração, ele dá graças, né? Ele dá graças, então eu dou graças a Deus. Por que ele dá graças? Ele está agradecendo porque a igreja de Filipos, ela se desenvolveu, o pessoal lá estava indo bem. Mas, claro, tem alguns probleminhas? Tem. A gente está vendo aqui muitos ensinamentos dele? Tem. Mas eles estão se desenvolvendo bem, né? Então, e Paulo ora por isso. E aí também Paulo também fala da situação dele. Por quê? Porque ele está preso, então ele está falando para o povo lá que mesmo ele preso, o progresso do evangelho aconteceu, né? Então, e essa situação que ele está passando difícil, porque é difícil levar o evangelho, ele está falando que essa situação contribuiu para o progresso do evangelho, a gente já viu isso. E depois ele, no final do primeiro capítulo, ele fala da importância da unidade cristã nessa luta. Que luta? A luta de levar o evangelho, a gente tem que estar unido, é isso que Paulo falou. E no capítulo 2, minha garganta hoje não está muito boa. No capítulo 2, então, ele já começa a falar da união e da humildade. Olha as palavras aqui que a gente grifou. Ele fala, se há, pois, no primeiro bloquinho, né? Se há exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, afeto, misericórdia. Ele fala assim, penseis a mesma coisa. Outra palavra aqui, unidos de alma. Que mais? Sem partidarismo ou vanglória. Ele fala sobre humildade. E ele fala para a gente considerar o outro superior. Então, ele está focando nisso no primeiro bloquinho. Aí, no segundo bloquinho, do versículo 5 ao 11, então, o que ele fala? Ele fala para a gente ter o mesmo sentimento de Jesus. E aí ele fala de Jesus. Ele fala que a si mesmo se esvaziou. Olha lá, ele fala servo. Então, Jesus se fez servo. O que mais? Semelhança de homens. Ele fala aqui. Então, Jesus, ele se esvaziou, sendo Deus, ele falou, ele está vivendo como homem, né? E ele se humilhou. Outra palavra que Paulo fala de Jesus, obediente. E aí ele fala que Deus o exaltou. Então, ele deu exemplo de Jesus e a gente entendeu. Aí ele fala também, e vocês? Né, aí da igreja. Ele fala para vocês sempre obedecestes. Então, o Paulo está falando que eles estão indo bem. Aí ele fala, desenvolvei a vossa salvação, quer dizer, ele está falando, então continue assim, mas é um processo, tem que desenvolver, você tem que prosseguir. E aí ele fala aqui, sem murmuração, irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis. Aqui no final do versículo 15, a gente falou bastante, luzeiros. O que é luzeiros? Luzeiros, a gente já falou. Você vai levar luz para os outros. Nosso principal compromisso como igreja, levar essa luz para os outros. E aí ele fala dele também, ele deu o exemplo de humildade de Jesus, aí ele dá o exemplo dele no versículo 17, ele fala que ele se ofereceu por sacrifício, olha lá, da vossa fé do pessoal lá de Corinto. E ele fala, alegro-me. Então, quando ele fala alegro-me, porque ele falou, estou fazendo um sacrifício em prol de vocês, da vossa fé, e eu me alegro nisso. E ele fala para eles, alegrai-vos também em mim, porque eu também estou levando o evangelho, estou sofrendo, mas estou alegre. Isso está dando bons frutos. Então, alegrai-vos também. Então, é isso que Paulo fala. E aí, depois ele dá aquele mais 2 exemplos que a gente viu domingo passado, que é o Timóteo e o Epafrodito. Então, as palavras que a gente falou lá, que eu grifei. Espero mandar-vos Timóteo. E a gente vai falar um pouco de Timóteo hoje. Mais um pouquinho. Cuide de vossos interesses. Esse cuide dos vossos interesses aqui, olha como ele está reforçando. Ele está enviando alguém, mas não é para fazer alguma coisa para ele mesmo, para o Timóteo, não. É para interesse do outro, para interesse da igreja lá.
Então, veja bem, é esse foco que Paulo está dando, precisa ficar bem claro, que a gente tem que fazer as coisas pelos outros. Aí ele fala que como é que o Timóteo tem o caráter provado. Então, tem aqui, ele falou caráter provado já. E, ó, junto comigo como filho, a gente também já falou. Timóteo caminhou junto com Paulo, ajudou muito, e Paulo tem ele como filho. Então, ele é um obreiro que ajuda Paulo. Aí ele falou também de outro obreiro, o Epafrodito. Olá, vou mandar-vos Epafrodito. Ele fala, ele é meu cooperador. A gente já falou sobre isso. Inclusive, Edgar estava falando sobre esse termo de cooperador. Ó, e também, além de ser meu cooperador, ele é vosso mensageiro. Quer dizer, vosso mensageiro, por quê? Porque foram eles que enviaram o Epafrodito para ajudar, para levar suprimentos para Paulo. E aí, no final, no último versículo, que a gente viu no domingo passado, encerramos, é honrai sempre homens como esse. Então, Paulo deu os exemplos, deu o exemplo da vida de Jesus, dele, de Epafrodito, do Timóteo, e ele fala assim, honrai sempre homens como esse, ele está falando o quê? Para a gente entender como é o testemunho, a vida dessas pessoas, a gente tem que honrar, né? E a gente também tem que ter uma vida parecida com essa. Paulo vai falar, sejam imitadores de Cristo, né? Então, quando... esse foi o resumo do 1 e do 2, e agora a gente vai ler o 3 hoje, tá bom? E esse 3 aqui, a gente vai ler, vou ler ele. O primeiro bloquinho já é um bloquinho bastante, é meio grandinho, mas ele traz aqui muito ensinamento. E a gente vai falar um pouquinho, vai ler um pouco de história. Quando eu falo história, onde está a história que a gente lê? Da igreja de Paulo? Qual é o livro de história que a gente usa? Atos, né? Eu vou insistir, pessoal. Leiam bem o Atos, capítulo 15 e o 16, a gente sempre tem que estar lendo, tá? Por quê? Porque a gente tem que entender a história, momento que está acontecendo, com ensinamentos, né? Então, vamos ler aqui o capítulo 3 hoje. Vamos iniciar. Bom, então vou ler aqui, tá bom? E aí a gente já começa a fazer aqui as explicações. Então, vamos lá. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nós gloriamos em Cristo, Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Senão, outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conforme com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Bom, então a gente tem bastante coisinha aqui para falar. Tem algumas passagens aqui, alguma leitura, que a gente vai ter que realmente detalhar, porque quando a gente faz uma leitura assim, passando rápido, tem alguma coisa que passa batido. E é por isso que a gente está aqui no estudo bíblico, para a gente entender os detalhes. Irmãos, aqui logo no primeiro versículo, né? Olha só que interessante. Quando ele fala assim, ó, quanto ao mais, meus irmãos, normalmente, Paulo, quando ele chega assim no quanto ao mais, ele está o quê? Está encerrando o tópico, né?
Isso é um encerramento, né? Mas quando ele encerra uma carta ou coisa assim, e aqui ele não está encerrando, né? É interessante, ele pode estar encerrando um assunto, mas agora ele vai começar a falar de um outro assunto hoje, né? Que a gente vai falar bastante. Mas ele não está encerrando aqui, mas está encerrando um tópico, né? Mas aí, quando ele fala, e quanto mais alegrai-vos no Senhor. De novo, a gente já falou que a carta é da alegria. Paulo está falando por alegrarmos em quê? Em Jesus. E ele está falando aqui da parte da alegria. E de novo, ele fala, alegrai-vos no Senhor. E aí, na sequência, ele fala assim, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Isso aqui é importante o que ele fala. Então, quando ele fala assim, para ele não é ruim, não. Não é ruim para ele ficar repetindo as coisas. E ele fala, ainda é para a sua segurança. Por quê? Porque o evangelho ele precisa ser bem entendido, sim. A gente precisa estudar, a gente tem que repetir, a gente tem que ler várias vezes, sim. Se não fosse assim, também a gente não leria a Bíblia várias vezes, né? A gente leria uma vez, mas não, já li, não. A gente tem que estar sempre, sim, falando, entendendo, lendo, estudando. Então, e isso daqui, inclusive, né, vem até para a gente, que a gente gosta de estudar um pouquinho mais, de detalhar, da gente repassar, às vezes, a gente fazer resumo, mas é importante. E também não me desgosta estar repetindo algumas coisas, porque isso é bom para a gente, para fortalecer a gente no estudo, né? Então, Paulo está falando, e quando ele repete coisas, ele ensina várias vezes a mesma coisa, mas é assim mesmo. Não é ruim que seja repetido alguns ensinamentos. Aliás, é segurança. Segurança por quê? Porque a nossa missão de levar o evangelho, ela não é fácil. Então, a gente precisa entender bem para a gente poder levar. Então, Paulo já começa assim, falando, não me desgosta falar as mesmas coisas, não. Então, vamos ver aqui o discorrer do assunto. E o grande assunto aqui, no capítulo 3, que nós vamos falar bastante, é sobre os falsos mestres. Então, e por falar em falsos mestres, a gente vai ler um pouco aqui do capítulo 15 de Atos. O que estava acontecendo lá? Aqui no começo, eu vou ler só aqui esse comecinho aqui, ó, quando ele fala assim, ó, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, aqui nesse versículo 2, chamar atenção aqui. Paulo, ele está falando de 3 grupos de pessoas? Não está falando de 3 grupos de pessoas. Ele está falando de um grupo, é um grupo mesmo. Não são 3 grupos. Ele só está dando esses objetivos, mas o grupo é o mesmo. Quando ele fala dos cães, dos maus obreiros, da circuncisão. Quem que são isso? Naquela época também, quando os judeus costumavam chamar os gentios de cães, né? Mas não cães assim que nem a gente vê hoje como pet, né? O cachorrinho bonitinho. Não, cães aqui, nesse caso, é cão bravo, que morde, que é perigoso, né? Que late, que avança, enfim. Não é esse de hoje em dia, né? Nossos pets, né? Bonitinho, engraçadinho, não é isso aqui. Então, aqui é só quando ele fala cães, maus obreiros e os da falsa circuncisão, a gente vai falar sobre isso. Ele está falando, sim, de quem? Daquele grupo de judeus, dos judaizantes, daquela seita judaica que a gente estudou bastante em Efésios. E é no capítulo 15 que a gente vai retomar esse assunto, porque é desse grupo que ele está falando. Bom, vamos ler, pessoal. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia para a gente ir lá no capítulo 15 de Atos. Eu vou ler um pouco aqui. Muito bacana essa passagem do capítulo 15, do capítulo 16, tá? No capítulo 15, estou contando um pouco, né, emendando a história aqui, né? Paulo estava junto com Barnabé. Ele lembra quando ele foi para Icônio, ele foi lá em Listra visitar umas cidades, foi apedrejado, tal. Aí ele foi para Antioquia, então eu estava lá com Barnabé, né? Aí depois eles foram para Antioquia, e aí começa o capítulo 15, eu vou ler aqui rapidamente para a gente entender o que Paulo foi fazer lá e o que estava acontecendo lá. Ó, capítulo 15 de Atos, já no versículo 1.
Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, olha o que eles ensinavam aos irmãos. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha só o que o pessoal está ensinando, hein? Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles. Então, ó, tem um grupo aqui falando isso, Paulo e Barnabé discutindo. Aí, o que Paulo e Barnabé resolveram? Resolveram subir a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Então, eles foram levar essa questão para os apóstolos e para os presbíteros lá de Jerusalém. Essa questão aqui está meio esquisita, né? Para ser salvo tem que se circuncidar, virar judeu, né? Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias de Fenícia, Samaria, e foi lá. Então, aqui tem aqui. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja e relataram tudo o que eles tinham feito, e a igreja estava crescendo, Paulo e Barnabé estavam espalhando o evangelho de uma forma muito, muito boa. Entretanto, alguns fariseus falavam assim, ó, fariseu já retomando, aqueles judeus mais ortodoxos, mais assim, crítico ali na lei, sabe? Paulo era fariseu, hein? Ele era muito rigoroso ali na lei de Moisés, sabe? Nos procedimentos, nos rituais, enfim. Então, olha lá. Então, eles estavam lá falando que surgiram fariseus que falavam assim, ó, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, olha só a ideia que estava sendo colocada ali. Ó, precisa, para ser salvo, precisa ser circuncidado, né, a marca dos judeus, e seguir a lei. Bom, então se reuniram os apóstolos, ó que interessante, estamos falando de história. Então se reuniram os apóstolos e presbíteros para examinar essa questão. E havendo grande debate entre Pedro, Paulo, Tiago, enfim, discutiram lá. Foi daqui que saiu aquela carta que foi lida nas igrejas. Foi aqui que foi o primeiro concílio de Jerusalém para debater este tema. Então, isso daqui é muito importante a gente entender que aconteceu aqui. E vocês vão ver lendo o capítulo 15, no final dele, fala sobre a leitura dessa dessa carta que foi colocada, esse tema que foi colocado nessa época. E lá no finalzinho desse capítulo 15 que eu estou falando, é que começou a segunda viagem missionária de Paulo. Então, quando vocês verem no finalzinho do capítulo 15, começo de 16, já tem lá, ó, a viagem, a segunda viagem. Aí, Paulo estava com Barnabé, lembra? Mas depois ele foi com quem? Com Timóteo. Ele levou Timóteo. Então, Timóteo, parceiro de Paulo também, Barnabé. Então, é aqui que foi começar a segunda viagem. Foi daqui que a gente também leu o capítulo 16, onde a gente entendeu e conheceu a igreja de Filipos. Mas eu queria trazer aqui, agora eu vou passar um pouco para o Edgar falar, eu queria trazer assim o capítulo 15, de novo, para a gente ouvir essa história, porque foi um momento muito importante, isso é tema de estudo até hoje, dessa questão de que a salvação é pela fé em Jesus, é uma nova aliança. A gente falou bastante isso na carta de Efésios, e é aqui nesse pedaço que a gente vê onde começou o problema, como é que estava indo o problema, né, com esses judaizantes, os fariseus, e é por isso até que eu tenho um trecho aqui que nós vamos falar, eu até pus em marrom, tem um pedaço que eu grifo, né, põe em negrito, tal, mas esse aqui eu pus até em marrom para a gente conversar. Mas é muito importante a gente ver esse pedaço da história. Edgar? Vou aproveitar, Marcelino, para comentar sobre essa semana nós tivemos aí comemorado, né, uma data importante na questão da fé, né, da religiosidade até, né, nessa quebra de
de algo que estava como regra, né? E da reforma protestante. Nós tivemos aí essa semana, né? Comemorando a questão do Lutero, né? Com aquela carta, com a quebra daquelas regras que existiam na época. E eu estava até lendo aqui, há pouco tempo, ele colocou como 5 principais teses da reforma protestante, né? Que seriam as escrituras, tá? A base das escrituras para você poder seguir o cristianismo, a fé, a graça, Cristo, né? E a glória para Deus, né? Então, esses 5, não estou conseguindo falar, estou com a voz bem ruim, mas esses 5, para variar, né, Marcelo? Nós estamos aí numa fase grave. E aí você tem aí, ele colocou como base estudo, né? Imagine como é que estava a igreja naquela época, né? Com a igreja não existia essa igreja protestante que a gente conhece hoje, né? E a igreja estava cobrando indulgências, salvação mediante pagamento, saída de um tal purgatório, pagando taxas né, os IPTUs da época, né, para a igreja, tal. Então isso tudo veio se repetindo na igreja durante muito tempo, né? Então imagine que quando ele colocou isso para a igreja como base o texto bíblico, base a fé, base a graça, Jesus Cristo e tudo isso, isso criou um clima de tensão ali, porque a igreja estava se aproveitando disso tudo, né? Com o poder que ela tinha, né? Para ganhar dinheiro mesmo, para ter posses, né? A igreja precisava arrecadar isso tudo, né? Então foi uma coisa muito complicada. E esses judaizantes que eles estavam falando, esse pessoal que usava da fé também para ter privilégios na sociedade daquela época, né? Para se destacar, para ter privilégios financeiros, para ter prestígio diante do povo, eles usavam de artifícios, né? Artifícios que eram para arrecadar isso tudo mediante a pseudo-fé, né? Na verdade, era fé naquilo que eles estavam investindo, e não era para ser assim, né? Então, a gente tem que estar sempre tomando cuidado com o que está sendo utilizado, se a gente não usa a base da palavra de Deus, fé em Jesus Cristo, isso tudo começa a ser desvirtuado. A igreja tem usado muito de artifícios hoje, né? Então, é muito perigoso, né? Muitas igrejas usando de artifícios para conseguir se manter, né? Se manter com poderio mesmo, né? Com muitos membros, com grandes templos, e isso tudo pode ser perigoso, né? Para a própria igreja, né? Então, a gente está sempre atento. Paulo alertava esse povo nessa época e possivelmente, né, serve para a gente hoje, né? Para a gente ficar sempre atento, né? As necessidades de ter circuncisão, para ter algumas coisas para conquistar essa salvação que vem pela graça, né? E não por esforço humano, né? Tá certo. Amém. Então, e aí, quando Paulo fala aqui, acautelai-vos deles, é acautelai-vos desses falsos mestres, né? Pastor quer falar. Pastor, quer falar, pastor? Assim, é só quando ele fala aqui sobre os cães, né? É uma diferente de cachorrinhos. Sim. Né? Então, fala cachorrinhos é uma coisa. Quando fala que cães, é aquele cachorro, né, que fica latindo para morder e morde. É isso mesmo. Então, aqui, esses cães aqui causam, assim, uma orientação que Paulo está dando. Olha, cuidado com esses cães. Eles estão latindo e estão mordendo você, trazendo confusão para você. Então, só isso aí. E não tem nada com o cachorrinho que come as migalhas debaixo da mesa. Esse cães aqui é aquele que sobe no sofá. E tem uma referência que também. Late e morde. O que é o latir? Ele fala. Está falando, é latindo, latindo. Então, cuidado com as palavras. E é uma orientação para nós também, né? Para a igreja, né? Tem muitas pessoas que ficam latindo aí, tentando tirar aquilo que Deus já fez na sua vida. Eu já testemunhei aqui de uma vez que eu fui batizar uma pessoa e demos um estudo aqui em Americana, né? Demos um estudo para ele, ele deixou todo o vício, né? Aí ficou um tempo, bom, já deixou mesmo, deixei, então vamos se batizar. Aí ele recebe uma pessoa que começou a latir no ouvido deles.
dizendo o quê? Não, é bobagem, eu também sou da igreja X, eu fumo, eu faço isso, não tem nada. Não pode se embriagar, mas você pode tomar, sim. Aí ele ficou confuso. Então, tem muitos cães latindo no ouvido de muitas pessoas, e às vezes consegue até morder, ferir a pessoa, né? É isso que Paulo está dizendo. Amém. E, inclusive, pastor, eles estão na igreja, eles estão na obra, né? Quando ele fala assim, os cães, e ele fala maus obreiros, né? Às vezes estão ali na obra, na igreja, e só são maus obreiros, eles estão, né, desviando, às vezes está lutando contra, remando contra, né? Hein, Marcelino? Eles têm também a referência de, quando eles falam de cães, né? Nós, hoje em dia, aqui nas cidades, a gente não tem essa referência de cães que rodeiam a cidade para invadir e roubar as ovelhas, as galinhas, os bichos deles. Então, quando eles falavam de cães, eles tinham uma referência aos cães do deserto, aos cães que vagavam na volta, à espreita de pegar algum animal da criação deles, pegar até uma pessoa, talvez atacar para poder chegar até no galinheiro, ou lá onde eles criam as ovelhas, as cabras, os bezerros, né? Então, esses cães eram algo que eles observavam como cuidado com esses cães para que essas ovelhas não sejam tiradas do aprisco. Então, era muito perigoso o cão, né? Não era esse doméstico hoje que a gente cuida, né? Não era outra referência quando se falava em cães. Então, ele fazia uma analogia, como Paulo vivia naquela região, ele fazia uma analogia com cão que atacava e roubava, né? Aquilo que era precioso. E quando ele fala disso, ele fala das ovelhas, né? E o pastor que tem que estar ali cuidando, e as ovelhas também cuidado, que pode ter algum ali por perto, infiltrado, e que pode ser perigoso. Então tem muito isso também, nessa referência da região onde moravam e como eles viviam, né? Sim. E eles, no final, na parte B do versículo, deixa bem claro dos cães, dos maus obreiros, né? Maus obreiros. Então já está dizendo quem é realmente esses cães que morde, fala, tentando tirar a pessoa da igreja, né? E às vezes também até tentando dividir uma igreja, né? Dividir uma igreja, colocando certas coisas no pensamento, na mente de pessoas que estão iniciando a obra do Senhor, né? Então, por isso que a igreja, muitas igrejas têm que ter um cuidado, né? De trazer pessoas para pregar na igreja e também de alguém visitar igrejas, né? Visitar a igreja. Então, por isso que é importante, vai visitar uma igreja, não custa nada. Pastor, eu vou lá receber a bênção em tal lugar lá. É importante, né? Porque como pastor, a gente fica preocupado, logicamente. Então, Paulo fala aqui sobre os cães, né? E também guardai-vos dos maus obreiros, olha só, né? Então, nós temos que ter um cuidado realmente e saber aquilo que nós estamos ouvindo, né? Amém. Amém. E aí, então, nós vamos falando desse grupo, desses maus obreiros, desses cães, ou que eles falam assim da falsa circuncisão, que a circuncisão é aquele símbolo do povo de Deus. Então, um judeu, né, ele tem uma marca, né, uma circuncisão, que é física, né? Então, quando ele fala de falsa, né, falsa circuncisão, por que falsa? Né? Porque ele fala assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Então, ele está falando, a verdadeira circuncisão, o verdadeiro cristão, o verdadeiro povo de Deus, não é esse que é circuncidado na carne. Tem muitos aí que são falsos, né? Porque o verdadeiro é aquele no Espírito. E, e nos gloriamos em Cristo. Então, quando a gente fala o cristão, né? O povo de Deus não é aquele que tem a marca na carne. Então ele fala assim: nós somos o verdadeiro, nós quem fala que adoramos a Deus no Espírito, nós que estamos nos gloriando em Cristo, e a gente não confia na carne. Então ele está diferenciando muito bem aqui a questão espiritual, né? Ele está tirando essa questão da carne, é só um sinal, é só uma coisa que significa, é um significado, né, vamos chamar assim. E ele fala, não precisa disso para você ser cristão. Porque agora ele vai falar assim, o que precisa para você ser um cristão? A gente vai chegar lá, você precisa aceitar Jesus, você vai ser batizado,
e você vai ser salvo, você vai ser um cristão. Então, e é através, mediante a fé, nós vamos falar sobre isso. Então, ele já está falando, esse negócio de pregar, pregar do jeito que eles estão fazendo, e a gente leu aqui em Atos 15, isso aí está errado. Isso aí não é o que... Né? A gente não confia na carne. Aí ele fala aqui no versículo 4, bem que eu poderia confiar na carne. Confiar na carne que ele está falando é disso. Como é que você indica que aquele povo é um povo de Deus? Porque aquela época era pela circuncisão. Ele falou assim, pela carne, né? Ele falou assim, então, eu até poderia ir por esse caminho, eu poderia confiar na carne. Tá vendo o versículo 4? Aqui, ó. Bem que eu poderia confiar também na carne? Como assim ele poderia? Porque aí ele vai falar assim, porque agora, eu até pus em marrom aqui, né? Essa parte muito importante. Ele falou assim, eu poderia confiar também na carne. Se qualquer um deles aí, desses falsos obreiros, acha que pode confiar na carne, né? Nessa coisa física e não espiritual, que é o que o Paulo está trazendo da nova aliança, ele falou assim, ainda mais eu, pessoal, ainda mais eu era esse aí, ó. Aí ele começa a falar, ó, olha só como eu era esse cara aí que estava nesse grupo aí de maus obreiros ou de falsa circuncisão. Eu estava aí. Como assim? Ó, o versículo 5 e o 6 aqui, eu pus em marrom, para a gente ler com calma. Então, Paulo está falando assim, ó, que a gente tem que adorar a Deus em espírito e não confiar na carne. Se tem alguém indo por esse caminho aí da carne, aí ele fala, até eu poderia ir. Agora vamos ver como que é o eu do Paulo aqui, ó. Ó, versículo 5. Circuncidado ao 8º dia. Então ele tem a marca do judeu. Ele é da linhagem de Israel. Ele é da tribo de Benjamim. Ele é hebreu de hebreu. Então ele é filho de hebreu. Então ele é hebreu de filho de hebreu. Quanto à questão da lei de Moisés, ele é fariseu. O fariseu aqui é o quê? O cara é entendido da lei. Ele é um fariseu, ele é um doutor da lei. O cara ele tem conhecimento rigoroso da lei. E quanto ao zelo aqui, no caso da lei, tá? Quanto ao zelo, ele é conhecedor da lei? Porque ele é fariseu. É zeloso? Sim. Quanto ao zelo, eu era tão zeloso, versículo 6, eu era aqui, ó, perseguidor da igreja. Então, ele era muito zeloso pela lei de Moisés. E quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Então, ele está falando assim, ó, tá vendo? Eu era um judaizante aí desse tipo que está acontecendo aí, que está pregando o falso evangelho. Eu era desses aí. Então, veja bem, então eu tenho propriedade para dizer. Então, Paulo, ele tem propriedade, porque ele estava desse lado, ele teve encontro com Jesus e agora ele está desse outro lado, nos ensinando a diferença, a nova aliança. Então, eu deixei aqui em marrom porque ele está falando, eu tenho propriedade, eu sei o que eu estou falando, porque eu era um deles. E era mesmo, um cara totalmente... ele era um fariseu típico, né? Tanto é que ele era perseguidor da igreja. Então, veja bem. Então, ele está falando, ó, não confie nesses caras. Eu sei como é que é, porque eu já fui desses caras. Tem propriedade para dizer. Então, acautelai-vos. Cuidado com esse pessoal aí, porque eles vão desviar o assunto. Agora que Jesus vem e nos salvou, a questão é outra. Então, ficou muito bem esclarecido. Por isso que eu falo, a gente tem que ler com calma, porque quando a gente passa batido aqui, você não entende por que ele está falando tudo isso, né? Circuncidado ao 8º dia, linhagem de Israel. Por que ele está falando isso aqui, será? Aí, contextualizando, a gente vai entendendo. A gente está entendendo o que aconteceu na época. A gente está entendendo do que ele está falando, a quem ele está se referindo quando ele fala quem são os judaizantes lá, os fariseus, que ele chama de maus obreiros. Por quê? Ele está ensinando, toma cuidado com isso. E aí, na sequência aqui, né, no versículo 7, deixa eu tirar essa marquinha aqui do tempo. Aí Eu queria falar uma coisa, Marcelino. Oi? Eu queria falar uma coisa. Sobre os cãezinhos. Que nem o pastor falou.
Quando eu saí da casa da recuperação, eu saí assim com muita vontade de falar para as pessoas sobre o que Deus tinha feito na minha vida, né? Aí eu fui na casa de uma sobrinha minha que tinha problema de alcoolismo, que ainda tem, e quando eu cheguei lá, graças a Deus, que eu guardei bastante coisas na minha cabeça sobre como enfrentar o mundo aqui fora, né? Como enfrentar agora está falando os cachorros, né? Daqui. Uhum. Aí, quando eu me percebi, a minha sobrinha estava querendo me convencer que eu estava errada, que eu tinha que voltar para os caminhos, sabe? Eu falei, opa, o negócio aqui não tá bom, não. Porque lá eles alertaram, gente, não saia daqui e já começa a querer evangelizar aquelas pessoas que estavam na mesma situação sua, porque é muito novo e é muito perigoso as pessoas fazerem, o pastor falou, seus cachorrinhos, agora que eu estou entendendo o que é. Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Naquela época, sabe quando você fica assim, sempre. Eu tive um estudo bíblico lá, muitas falavam sobre isso, explicando para a gente como seria aqui fora e tal. Aí eu me alertei, falei, eita, o que eu estou fazendo aqui? Aí me despedi dela e fui embora. Aí eu comecei a tomar cuidado, sabe? Aí eu não fui mais atrás de ninguém, fiquei sempre sem querer evangelizar as pessoas, porque aconteceu que nem esse caso que o pastor falou aí. A pessoa estava convencendo o rapaz que estava querendo se batizar e se libertar, achando que pode fumar, que pode beber, que pode fazer algumas coisas, entendeu? Que a Bíblia não condena, está errado, que a Bíblia condena, não pode fazer, não é verdade? Então é isso aí que eu queria passar também, o meu testemunho, que é o cuidado com que a gente vai nas casas. Quem não tiver muito firme, cuidado aonde vai, porque chega lá, tem os cachorrinhos, entendeu? E esses cachorrinhos acabam tirando a pessoa da igreja, acaba tirando a pessoa dos caminhos certos. É isso que eu ia falar. É um testemunho muito forte, esse meu, que nem o pastor falou, bem no começo. Não vai, Helena, já querer. É que nem eu chegar a querer entrar dentro de um boteco para evangelizar. Não é assim que funciona, entendeu? Que a gente pode fazer as pessoas, o inimigo pode usar essas pessoas para mexer com a gente. É isso que eu queria falar. Tá bom? É verdade. Então a gente tem que se acautelar, né? A gente tem que se acautelar. Como o pastor também disse, a gente precisa estar bem amparado pela liderança e pelo conhecimento da palavra, né? Então, é muito importante que a gente conhecer, Paulo fala muito sobre isso, né? Que a gente precisa se preparar, que a gente tem que ter maturidade espiritual, a gente tem que entender a palavra para a gente se fortalecer, para a gente não, como Paulo fala, né? Para a gente não ser levado de um lugar para outro como um vento sopra e leva aí né? Folhas e tudo mais. A gente tem que estar bem alicerçado, né? O fundamento aqui, né? Que a gente tem visto aqui nas cartas de Paulo. A gente tem que construir a nossa vida espiritual, a nossa vida na rocha, que é Cristo. Então, Paulo deixa isso muito claro, né? Então, e aqui, ele está falando desse perigo, porque tem gente que vai tentar levar a igreja para outro caminho, e não é isso. Não é isso que Paulo está trazendo. E aí, então, quando ele fala aqui na sequência, no versículo 8, o que ele fala? E aí ele considera tudo como perda. Porque, assim, ele está falando, ele está comparando ele mesmo com o que ele era, com o que ele acreditava, como que era a vida dele, como povo de Deus, como um fariseu, como um judeu, né? Aí ele fala, tudo isso para mim é perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, você tem que ter o conhecimento de Jesus para você entender que isso daí não é o foco. Isso não é a fé. Então, ele fala, tudo isso daí para mim é perda. Lucro para mim é Cristo. Ainda que ele morra, ele já falou isso, né? Que morrer para ele é lucro. Viver uma vida em Cristo é o ganho. Essa vida que era antes é a perda. Ele chama aqui, inclusive, ainda no versículo 8, ele fala que ele perdeu tudo isso e ele considera como refúgio. O que é refúgio? Refúgio é um lixo, é aquilo que não presta mais, que você vai jogar fora. Isso é o refúgio. Né? Então, ele fala assim, tudo isso para mim aí perdi tudo, é refúgio, não presta mais. Para quê? O que eu vou ganhar? Para ganhar a Cristo.
Então, esse versículo 8 aí é muito importante. Fala, Edgar. Você tem ali uma palavra que talvez seja um pouco difícil de, não é muito comum para a gente, né? Essa sublimidade ali, né? Sublimidade que seria, né? É uma palavra que, se você for buscar nos originais, até nos outros textos estão de uma outra forma, mas nesse contexto aí, ele fala da, quando você divide sub, né? Seria abaixo. E essa limidade ali, limidade que você pode falar que ela ultrapassa o senso comum. Então, quando você conhece a Cristo, as pessoas sabem, Jesus Cristo, sei quem é Jesus, né? E aí esse é um conhecimento comum, né? Senso comum. Todo mundo sabe quem é Cristo, mesmo que nunca tenha estudado os evangelhos, lido a Bíblia, frequentado os cultos, as reuniões e tal. E ele está falando que agora ele começa a conhecer de uma forma mais plena, e de uma maneira em que ele saiu daquele nível, que é o subnível, né, o sub, e agora ele está acima do limiar ali, acima do limite, né, e agora ele está conhecendo mais a Cristo. Então, o conhecimento de Cristo é que dá um valor absurdo, imensurável para ele, né? Então, ele começou a dar mais valor por conhecê-lo, né? Quando ele começou a conhecer a Jesus Cristo, isso fez com que ele saísse desse né, posicionamento ali, para agora ele está acima do limiar, agora ele conhece mais a Cristo. E isso foi dado um valor muito grande naquilo que está sendo. E isso nos incentiva a conhecer mais a Cristo, né? Porque às vezes a gente conhece de uma forma, mesmo na igreja, a gente ainda está muito, sabe, muito longe de conhecer a Cristo, em ler tudo o que ele falou, né? Conhecer a parte que ele deixou para a gente, como escrituras, e também no conhecimento, no conversar, no caminhar com ele, né? No ouvir a voz dele no dia a dia. Então, isso é conhecer a Cristo. E isso é que dá um valor muito maior do que ele dava nas coisas do mundo, nas coisas que ele conhecia, né? Né? Passar desse nível, né, do conhecimento, cada vez mais, né? Conhecer a Cristo. Amém. E aí, conhecendo a Cristo, ele fala assim que, então, a vida dele, como era, então, ele perdeu tudo e ele considera como um refúgio mesmo, não serve para nada, refúgio, é lixo, é sobra, é aquilo que não serve. Ele perde isso para ganhar a Cristo. Então, quando você tem essa sublimidade, como o Edgar explicou aqui, do conhecimento de Jesus, então você está ganhando aqui Jesus e você está deixando para trás o que era. Então, tudo isso que a gente era, perdido no pecado, no mundo, tudo isso aí é refúgio. Agora, para ganhar Cristo. Então, é uma nova vida, né? Então, a gente entende aqui, que quando Paulo está nos ensinando, que é uma separação, uma divisão muito, muito forte, né? Entre o mundo da carne e o mundo espiritual em Cristo, né? Essa alegria, volto a dizer, quando ele está enfatizando a alegria, ele falou que vai escrever várias vezes, essa alegria em Cristo, é esse lucro em Cristo. E você tem uma nova vida em Cristo. E esquece o passado, né? Enfim. E é isso que Paulo tá deixando claro aqui para a gente. Bom, e aí, como a gente só tem 5 minutos aqui, eu vou passar para o pastor para finalizar, mas aí no domingo que vem a gente continua, né, daqui, vendo o capítulo 3 a partir daqui. Pastor? Amém. Amém. Quando é interessante, essa palavra é muito forte quando ele fala que considera como esterco, né, como uma coisa estragada, né, na vida dele. Olha, interessante. Então, ele coloca tudo aquilo que ele conquistou lá como soldado, fiel, foi um soldado muito fiel lá, fazendo as coisas erradas, mas com muita fidelidade naquilo que ele fazia. Então, todos os benefícios que ele tinha, né, a honraria que ele recebia, sempre como um bom soldado, né? Ele era vaidoso, porque eu recebi, eu faço isso, né? Tudo aquilo
ele joga no lixo. Olha que coisa linda. Tudo aquilo ele pega, abre o cesto de lixo e fala, isso aqui para mim não vale nada. Nada. Aí o que vale para mim é aquilo que eu perdi muita coisa, mas o lucro que eu estou tendo é incomparável com a perda. Incomparável. O lucro, e aqui está, né? O livro de Paulo ele nos ensinando, porque ele jogou tudo aquilo no lixo, abriu aquele saco de lixo, jogou, amarrou bem para não voltar, porque tem gente que joga as coisas no lixo, mas deixa o saco aberto e vai buscar outra vez de volta. Tem, né? Não tem pessoa que você vê aí lá fora, lá, abrindo o saco de lixo, tentando pegar? Nós não podemos assim, não. Jogou as coisas que não prestam, amarra bem, isso aqui vai para o lixo, não serve mais para mim. Isso que Paulo está dizendo. Isso aqui é coisa podre, 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 podre. Amém. Eu louvo a Deus pelo ensinamento que nós estamos tendo, né? E vamos jogar tudo aquilo que não presta no saco de lixo e amarrar a boca do saco para não voltar. Para você não enfiar a mão outra vez lá. Sabe que tem gente assim, ele joga, não, daqui a pouquinho você vê ele enfiando a mão no saco e trazendo de volta as coisas. Não pode. Né? Amém. Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse estudo bíblico, por tudo que nós estamos aprendendo, Pai, com a Tua palavra e também com Marcelino e Edgar. Pai amado, abra o nosso entendimento para entendermos a Tua palavra assim como ela é. Venha nos ensinar. Pai amado, aquilo que nós estamos aprendendo, Pai, nos dá graça para nós colocarmos em prática. Senão, é em vão tudo que nós estamos aprendendo, Pai. Então, nos ajude a praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Obrigado, Deus amado, por este domingo. Abençoe o culto de hoje à noite, Pai. Pai amado, também já quero interceder por aquelas pessoas que ouviram a Tua palavra ontem, lá, naquele café das mulheres. Pai amado, que o Teu Espírito Santo continue trabalhando na mente de cada uma delas e que haja fruto espiritual. Obrigado, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai. Amém. Amém. Deus abençoe. Adonai. Amém. Tchau, Deus gente. abençoe Até a a noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até mais tarde. Tchau.